Olá pessoal, eu vou falar sobre a aquisição dos mobiliários planejados para o setor de distribuição do serviço de farmácia. Como falei, esses móveis eles são planejados e eles são fornecidos por empresas especializadas. Bom, essa ideia, na verdade, essa necessidade, ela surgiu em agosto de 2020, quando tivemos conhecimento das obras seriam realizadas, as obras estruturais seriam realizadas na farmácia, que essas obras contemplariam apenas o setor de fracionamento e a distribuição. Até o momento não tinha nenhum projeto de melhorias, de adequação do setor para comportar essa nova dinâmica que é a implantação do novo sistema. Esse projeto, essa obra, já era um projeto da gestão anterior e após, nessa época que eu citei, próximo a julho, agosto de 2020, fizemos um documento, um projeto, solicitando a direção à aquisição desses mobiliários. Esse projeto a Simone encaminhou via SEI ao gabinete da direção. Bom, o setor de distribuição distribui os medicamentos pelo sistema de distribuição individualizado, onde os medicamentos são fornecidos por paciente a partir da análise da prescrição pelo farmacêutico para um período de 24 horas. Apenas soluções orais, suspensões e semissólidos são dispensados por unidade de internação mediante a solicitação feita pela enfermagem. Bom, como é que é esse fluxo de dispensação do UPI? A gente tem prescrição eletrônica. Essa prescrição ela é integrada ao sistema de gerenciamento de estoque. Então, o médico faz a prescrição, na farmácia é gerado uma requisição ao estoque, que é impressa. O farmacêutico avalia essa prescrição, valida os cálculos feitos pelo sistema e libera a prescrição para a separação dos medicamentos para 24 horas pelos auxiliares ou técnicos de farmácia. Após a separação, os medicamentos, eles são, no caso, os medicamentos controlados, e agora vai entrar também os medicamentos de alto custo. É efetuada a baixa desses medicamentos, as saídas desses medicamentos no sistema SOMV. Quando ocorre essa etapa de baixa, é feito simultaneamente a conferência dos medicamentos separados, pois o sistema sinaliza aí qualquer erro de separação em relação à prescrição médica. Os encaminhadores entregam os medicamentos nos setores de internação. Todas essas obras estruturais que estão ocorrendo, tanto no setor de fracionamento quanto no setor de distribuição, que no caso a aquisição do mobiliário, ela tem objetivo a implantação do MV na sua integralidade, ou seja, a saída de todos os medicamentos no sistema por paciente, todos os medicamentos padronizados, exceto aí as soluções orais e semissólidos. Bom, então nós justificamos aí a necessidade da aquisição desses móveis planejados para o setor de distribuição. Temos o problema da área física pequena e da incorporação de 2 novos setores. Então, o setor de distribuição não foi ampliado por essas obras estruturais e tem uma área consideravelmente pequena para o tamanho do hospital e para as atividades empenhadas. A área de 46,26 metros quadrados. Essa é a planta do setor de distribuição. Temos também 2 áreas adjacentes, próxima à porta de saída, que também vamos aproveitar essa área, e a área do corredor, onde irão ficar aí as geladeiras, que eu vou mostrar mais adiante. Então, tivemos a incorporação de 2 novos setores. O setor de devolução, que fazia parte do setor de fracionamento e passou a integrar a distribuição, e o setor de psicotrópicos, de controlados, que era independente e possuía área própria. Também passou a fazer parte do setor de distribuição. Temos a questão das novas embalagens unitárias para comprimidos e injetáveis. Para ser realizada a baixa no sistema via código de barras, é necessário a utilização dessas embalagens secundárias com impressão
do código de barras. Essas embalagens elas aumentam o volume da forma farmacêutica, dos sólidos orais e também dos injetáveis. Os mobiliários disponíveis atualmente são insuficientes para o armazenamento adequado dos medicamentos nessas novas embalagens unitárias. Aqui tem a foto, né, dessas embalagens do omeprazol dentro da embalagem do sistema OPSPAC, que é a foto da máquina que é utilizada pelo setor de fracionamento. Outro problema, na verdade um problema para a estrutura atual da farmácia, né, é o crescimento do hospital e a necessidade de um maior espaço para a estocagem do medicamento para atender essa nova demanda. O setor de distribuição ele possui estoque para uma semana e atende todas as unidades de internação e os setores ambulatoriais do UPI. A ampliação do atendimento, do número de leitos e o crescimento do hospital demanda um maior espaço na distribuição para a estocagem dos medicamentos. As saídas e baixas de medicamentos no sistema do MV, para que isso ocorra, o setor adquiriu 4 novos terminais de computadores que serão utilizados exclusivamente para a realização dessas baixas e saídas no sistema. Faltava, portanto, um local adequado, a gente chama essa estação de trabalho de gerenciamento de estoque, faltava um local para comportar esses computadores. O espaço físico é insuficiente devido aos mobiliários improvisados, obsoletos e não funcionais. Então, com a aquisição dos novos móveis, a gente terá um local específico e adequado para a instalação desses terminais de computadores, que eu vou mostrar melhor mais adiante. Então, como eu já mencionei, os mobiliários atuais, né, que a distribuição dispõe atualmente, eles são antigos, obsoletos e não funcionais. Eles não comportam essa nova dinâmica do setor, que é baseado aí na utilização do sistema MV. E é importante também ressaltar que estamos atualmente instalados em um local improvisado, bem mais amplo. Antes de mudar, a gente não realizava ainda baixa no sistema. Atualmente a gente realiza baixa dos medicamentos controlados. Agora, como eu já mencionei, vai entrar também os medicamentos de alto custo. E quando, né, a gente conseguir expandir o quadro de funcionários da distribuição, de auxiliares da distribuição, a gente vai conseguir implantar o MV na sua integralidade, pois, como vou mostrar para vocês, fisicamente já estamos sendo aí adequados para essa nova demanda. Bom, e retornaremos aí ao local de origem, e esse local não foi ampliado, não teve ampliação do espaço físico, e justifica a necessidade do planejamento dos nossos mobiliários. Os pins utilizados eles são bastante antigos, de cor preta, não sendo adequados para medicamentos devido ao fato de camuflarem sujidades e impurezas em sua superfície. Aqui eu tenho a foto da distribuição antiga, né, do local antigo, em que a gente tem aí, a gente pode aproveitar muito melhor o nosso espaço físico com a aquisição desses móveis. A gente tem aí mobiliários improvisados, né? Estantes de ferro, parte do mobiliário de madeira, mobiliários antigos que não funcionais. Bom, um outro benefício desses móveis, né, é a maior organização da farmácia do estoque de medicamento. O setor de distribuição ele possui estoque para uma semana, mais o estoque de segurança. Também permitirá o estabelecimento de um sistema de estocagem fixo, medicamentos que são medicamentos com locais de armazenamento pré-definidos. Atualmente a gente não consegue fazer isso. Os medicamentos não têm um local de armazenamento físico, a gente estoca mais ou menos em ordem alfabética, mas não tem locais de estocagem fixo, o que atrapalha bastante a dinâmica do setor, a questão dos atendimentos, da localização dos medicamentos no nosso estoque.
Teremos uma maior organização da farmácia e do estoque de medicamentos, um melhor controle de estoque, facilita a contagem e realização de inventários, uma otimização do tempo da dispensação de medicamentos devido a essa organização, redução de erros de dispensação, porque teremos estoques e a farmácia mais bem organizada, e a contribuição para maior segurança do paciente. Esses são os móveis que a gente adquiriu, né, que eu vou mostrar para vocês o projeto mais adiante. Aqui a gente tem, né, aqui embaixo, né, colmeias com esses anteparos que protegem para os medicamentos não caírem. Temos essas básculas com deslizante que permite aproveitar bastante o espaço, essas básculas transparentes, aqui os nichos que permite a estocagem de medicamentos, inclusive de caixas. Porém, né, na distribuição, essa nova dinâmica, quando a gente vê a implantação do MV na sua integralidade, a gente não vai ter mais caixas na distribuição. Todos os medicamentos vão vir na embalagem secundária da Opus Pac em sacos plásticos. Bom, esse é o projeto, né? Importante eu destacar. Então, só para a gente poder dar continuidade aqui. Em fevereiro desse ano, final de janeiro, fevereiro, tivemos aí a previsão de um retorno próximo para o local de origem, para o nosso local de origem, e reiteramos a direção à necessidade da aquisição desses imobiliários. A Simone e o Valério fizeram essa ponte, né, entre a farmácia de distribuição e a direção, reiterou a questão dessa aquisição, e a direção geral, o gabinete de direção, prontamente foi solícito a nossa necessidade e aprovou a aquisição desses imobiliários. Dia 1º de fevereiro fizemos contato com as empresas e já conseguimos, né, na semana retrasada, fechar o projeto da distribuição. E mais uma notícia boa, esse projeto, esses imobiliários, foi estendidos também para o setor de fracionamento. A direção também vai fazer a aquisição dos móveis planejados para o setor de fracionamento, que é um grande ganho para a farmácia, para o setor. Bom, então aqui está o projeto, né? Aqui a gente vou apresentando esse projeto aos poucos, é como vai ficar a distribuição. Aqui a gente tem a porta de entrada, aqui a estação de gerenciamento de estoque, onde vão ser realizadas as baixas de estoque, onde estão os 4 computadores, vocês podem acompanhar pela setinha do mouse, e a estação de separação de medicamentos, que contém colmeias na parte inferior e as básculas transparentes com os deslizantes. Aqui o armário de controlado bem mais amplo, o objetivo é que ele contemple também, a gente vai ficar com o estoque, tanto o estoque quanto os medicamentos para pronta dispensação serão armazenadas nesse armário. E aqui a gente vai ter também um segundo armário, próximo à porta, com chave, caso haja necessidade de maior espaço para armazenamento dos medicamentos controlados. Aqui a gente tem a estação de trabalho dos farmacêuticos, 2 mesas, 2 terminais de computadores, e aqui vão ficar as impressoras, e conseguimos aí inserir uma nova mesa para quando a gente ter o terceiro farmacêutico diarista do setor. Aqui a gente tem, eu chamo de estoque de injetáveis 2, onde a gente tem nichos aí maiores para estoque de injetáveis, não vão ser mais para caixas, porque a gente não vai receber caixas futuramente. Mais aí uma imagens do projeto. Aqui, como eu falei, a estação de separação. A gente vai ter 666 básculas para os medicamentos, né? Aqui a gente tem as colmeias para frascos, bolsas maiores. Aqui também a gente vai ter essas colmeias. Gavetas, que serão os estoques
que serão utilizados como estoque dos sólidos orais fracionados. Aí, como eu já mostrei, né, a estação de gerenciamento de estoque, medicamentos controlados. Aqui teremos uma bancada para os medicamentos controlados. Aqui o outro estoque de injetável com estoque maior. As colmeias superiores, estoque de injetáveis, soluções orais semissólidos. Né, agora a face aí da porta, né, a parede próxima à porta, o armário de alto custo, que também vai ter algumas básculas transparentes e prateleiras na parte inferior. Se vocês observarem aqui, a gente criou dois locais de separação, né? 2 corredores de separação. Os mesmos medicamentos que vão ter deste lado para separação vão ter deste outro lado. Mais uma imagem do armário de controlados, do estoque de injetáveis, onde ficava aquele balcão antigo. Vai ter todo esse móvel para o estoque dos injetáveis. Estação de separação, de gerenciamento de estoque. Uma imagem melhor da bancada de psicotrópicos. Aqui também a gente vai conseguir, se houver necessidade, de um estoque de injetável também. O objetivo é que a gente consiga manter o estoque para uma semana. Se não for possível comportar o estoque para uma semana, a gente vai ter que fracionar pelo menos o estoque de injetáveis e o estoque de comprimidos. Aqui uma visão mais ampla aí da farmácia, uma visão de cima. Na estação de separação, ó, como eu falei, dos dois lados, a gente vai ter os mesmos medicamentos aqui, eles vão se repetir aqui e aqui nesse. Então a gente vai conseguir ter funcionários trabalhando dos dois lados, né? A estação de trabalho dos farmacêuticos. Tá. E as geladeiras, elas ficarão no corredor, né, onde ficava uma das geladeiras mesmo, né? Aqui a gente vai ter uma bancada para a separação dos medicamentos de geladeira. As geladeiras terão chave para maior segurança. E temos câmera nessa região. Aqui é aquela área da frente da farmácia, da porta de entrada da farmácia. Aqui ficarão os medicamentos separados para as enfermarias. Será feito, não está no projeto, porque esse espaço seria o setor de devolução, mas a gente verificou que ficaria muito pequeno, e o setor de fracionamento cedeu uma parte do setor para instalação do setor de devolução. Então a gente vai ganhar também esse espaço aqui que ficava abaixo da janela, tá vendo? A gente vai colocar uma bancada em L, onde os encaminhadores vão separar os medicamentos para que serão encaminhados aos setores. Aqui a porta de entrada. Aqui a janela, né? A gente vai ter esses armários aqui para colocar os medicamentos das enfermarias. São cerca de 76 colmeias, que é a porta, né, que a gente entra no corredor da farmácia. A gente tem armários em todos os locais. Aqui vai ficar a bancada dos encaminhadores. Um detalhe importante. Embaixo dessa bancada a gente vai ter colmeias. Colmeias são esses compartimentos aqui, ó, com anteparo. Essas colmeias vão ser colmeias grandes para colocar os soros de grande volume embaixo dessa bancada dos encaminhadores, para armazenar os grandes volumes. Bom, farmácia hospitalar de estado que possuem mobiliários planejados: o Hospital Souza Aguiar, da Prefeitura do Rio, o Hospital Salgado Filho, também da Prefeitura, o INTO, o INCA 1, o Hospital São Lucas, com um hospital particular, Clínica São Vicente, Complexo Hospitalar de Niterói. Agora o UP vai ter uma estrutura, móveis totalmente planejados e adequados para a farmácia hospitalar e para a incorporação dessa nova tecnologia, que será a implantação do MV na sua integralidade. Bom, só para
informar a vocês, né? Bom, hoje é dia 7 de abril, quinta-feira, o mobiliário da distribuição já foi adquirido, está em fase de produção, previsão de entrega é 15 de maio, a gente vai tentar antecipar, porque a direção deseja que a gente retorne para o nosso local de origem até 1º de junho. Bom, o projeto do fracionamento está em processo de elaboração, deve ser concluído na próxima semana, vai ser feita a aquisição pela direção geral do UP e tentaremos aí que essa entrega seja feita até aí 20 de maio. Então eu quis apresentar para vocês, que vocês tenham conhecimento, né, desse projeto, desse mobiliário, e foi um grande ganho para a farmácia, o serviço de farmácia e o setor de distribuição do UP, da farmácia do UP. Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês podem procurar, estou à disposição.